Pecado contra o Espírito Santo, pecado contra o amor, meditamos no nosso último encontro e continuamos nossa leitura tranquila do Evangelho de Marcos, vendo o que ele vai nos colocando diante dos olhos. Há um jogo aqui entre a família de Jesus, a nova família que vai se constituindo com os 12 apóstolos, esses apóstolos que têm que estar com Jesus e pregar, a discussão com os opositores de Jesus, que o chamam de Beelzebul, enquanto a sua família o chama de louco. Tudo vai mais ou menos dentro de um mesmo clima, umas oposições, uma família nova que cresce, um olhar aberto da família nova para aquele que é o necessitado, para que não se peque contra o Espírito Santo, e concluindo esta passagem de Marcos, no capítulo 3, versículo 31, volta de novo a família de Jesus, a família carnal de Jesus, dizendo, diz aqui o evangelista, que a mãe, Nossa Senhora, e seus irmãos, nós católicos entendemos os parentes de Jesus, primos, etc. Outros entendem irmãos de verdade, irmãos carnais, mas na nossa tradição são os parentes próximos de Jesus. E, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Já tinham dito que Jesus estava meio louco, os outros chamando Jesus de Beelzebul. Havia uma multidão sentada em torno dele. Nossa Senhora está assustada com isso, e os seus parentes também. O que está acontecendo com esse menino? Não? Aí disseram-lhe, eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Então, a família de Jesus está lá fora e o procura. E a pergunta dele, quem é minha mãe e meus irmãos? A pergunta parece ser uma pergunta difícil de ser interpretada por sair da boca de Jesus em relação a Nossa Senhora, sua mãe e seus irmãos. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E repassando o olhar, com o olhar, os que estavam sentados, tinha lá, diz aqui, uma multidão, ele diz, eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí está a minha família, a minha nova família, que é feita daqueles que fazem a vontade de Deus. Estes é que são minha mãe, meu irmão e minha irmã. A afirmação de uma coisa não é negação de outra. Esta afirmação não nega que Maria seja a mãe de Jesus e que seus irmãos, seus parentes próximos, sejam membros de sua família. Mas ele está dizendo, há uma família que realmente importa, que é feita por aqueles que realizam a vontade de Deus. Porque até agora, todo este jogo de oposições contra Jesus se fez em torno de preceitos humanos e de vontade de Deus. Trata-se de fazer aquilo que Deus quer, em primeiro lugar, e não aquilo que nós inventamos ou achamos que Deus quer. Então, a busca, que é um caminho também a ser apreendido, a busca da vontade de Deus é que faz os verdadeiros membros da família de Deus, mais do que aqueles de carne e sangue. Então, Maria não tem importância? Maria terá importância se ela fizer a vontade de Deus. Se ela não faz a vontade de Deus, ela não tem importância nesta família. E a história de Maria para nós começou quando ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Há um faça-se que diz, eu estou aqui disposta para aquilo que Deus quer. Se há alguém que estava decidida a realizar a vontade de Deus, foi Maria. Ela é a primeira a realizar a vontade de Deus
E, nesse sentido, ela é a primeira desta família, a primeira mãe de todos os membros desta família. Mas, de fato, há um olhar de fé aqui que faz com que a gente amplie os nossos relacionamentos. Há uma multidão enorme. Jesus diz que esta multidão é a sua família, porque ela é feita de pessoas que querem realizar a vontade de Deus. E é esta a ideia que nós temos da igreja. A igreja é simplesmente isso. Um montão de gente que quer fazer a vontade de Deus. Um montão de gente que está junto de Jesus Cristo. Um montão de gente que tem o Espírito Santo e não impede que ele se manifeste. Um montão de gente que ama o seu irmão. É simplesmente isso. O resto é invenção humana. Necessária, importante, bonita, ajuda a gente. É o pedagogo, dirá São Paulo sobre a lei, que vai nos ajudando a pisar firme no caminho reto. Mas vem em segundo lugar. Tudo mais vem em segundo lugar. Não se joga a criança com a água do banho. Então não vai dizer que aquilo que vem em segundo lugar não tem a sua importância. Precisa observar isso sem deixar de observar aquilo. E a afirmação de um não é a negação de outro, como eu já disse. Mas vai para o essencial. A vontade do Pai, Jesus, estar com Ele, anunciar, pregar, uma multidão que está em volta dele e que é formada de pessoas que querem fazer a vontade do Pai, por isso são membros da família de Jesus. É simplesmente isso. Nós temos muitas outras coisas além disso. Bem, até agora, para concluir esta meditação, concluindo este bloco que fizemos até agora do capítulo 1º, 2º e 3º de São Marcos, porque entrando no capítulo 4º vamos entrar já num primeiro sermão de Jesus, que é a parábola do semeador. Então, retomando aquilo que nós vimos até agora, ele nos colocou diante desta palavra evangelho, sem dizer o que é. Nos coloca diante da palavra reino. Duas palavras-chave, evangelho e reino. Então, o que significa uma e o que significa outra, temos que ver pelos fatos, pelos acontecimentos, e não pelas palavras secundárias vazias de discussões inúteis, mas os acontecimentos que vão sendo colocados por Jesus diante de nós, para que a gente veja a realização daquilo que é boa notícia e veja a realização daquilo que é reino. Então, logo em seguida ao título, o evangelista nos faz a apresentação, feita a citação de Isaías e Malaquias, a apresentação de João e a apresentação de Jesus, o anúncio que Jesus faz do reino e a convocação dos discípulos que vão trabalhar com ele, e imediatamente Jesus diz, há um poder demoníaco que vai se opor a nós. E nós vamos lutar contra esse poder. Lá em Cafarnaum, o possesso é o primeiro encontro de Jesus, afinal. Esse possesso de Cafarnaum nos mostra o demônio em ação e Jesus já com os seus apóstolos em luta direta contra esse demônio. Por isso, dizer que Jesus trabalha com o demônio contra os demônios, a gente está dizendo que o demônio, o chefe, bandeou para o lado de Jesus. Ele se tornou amigo de Jesus. E se o demônio expulsa os próprios demônios, nós vamos bater palma para o demônio. É alguma coisa boa. Se Jesus desmancha o reino dos demônios pela força do príncipe dos demônios, nós vamos dizer, é uma coisa boa que Jesus está fazendo. Mas não é assim. Ele vem com a força de Deus. Ele é o Filho de Deus.
Ele vem com a força de Deus para nos ensinar a procurar a vontade de Deus e colocá-la em primeiro lugar, deixando que o Espírito de Deus se manifeste no nosso coração, percebendo com clareza bem definida o outro que está do nosso lado. Percebendo o outro nas suas necessidades, nas suas alegrias, nas suas tristezas, o que não é sempre fácil, porque nós bloqueamos também essa percepção por causa dos nossos interesses mesquinhos, por causa do nosso fechamento, do nosso egoísmo. De qualquer forma, nós queremos participar daqueles 12 que foram constituídos para ficarem com ele e pregarem aquilo que ele ensina, sabendo que eles terão a oposição dos demônios. Por isso, aqueles que estão com Jesus têm também esta autoridade para expulsar os demônios. Os 12 que foram já chamados no início, começando a ser chamados para formar um grupo de colaboradores de Jesus, esses 12 estabelecem uma igreja que vai lutar contra o poder demoníaco. O principal desta igreja é estar em torno da pessoa de Jesus. Essa é a grande família de Jesus. E tudo mais vem, a roupa que veste, o incenso que usa, as palavras, vocabulários e livros, etc. Tudo é importante, tudo é bom, tudo precisa de uma organização. Mas vem depois. Depois destas duas expressões chaves, ficar com ele e enviá-los a pregar. Nós fazemos parte dessa família.